Queridos amigos, queridos alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de uma imersão numa grande obra. Hoje, o nosso assunto será o Concerto para Piano de Grieg. É muito comum a gente ouvir: vamos assistir a um concerto? Quando se refere a ir a um teatro para assistir a apresentação de uma orquestra, pode ser também um concerto de jazz para assistir uma apresentação de jazz num teatro. Esse termo passou a ser muito utilizado com esse sentido por causa de uma palavra em inglês, concert. Concert em inglês significa uma apresentação, uma performance ao vivo para uma plateia assistindo. E dessa forma entrou na língua portuguesa, mas a palavra concerto na história da música já existia. Isso desde os anos de 1700, sempre se referindo a um estilo, a um tipo de composição de um instrumento solista, pode até ser dois solistas, acompanhado de uma orquestra. Essa ideia de organizar, de criar uma obra musical que destacasse um solista e uma orquestra acompanhasse, foi muito utilizado, assim começou no Barroco. Nós vamos ver Johann Sebastian Bach, Vivaldi, criarem concertos para instrumentos solistas maravilhosos. Vivaldi se destacou no uso do violino como instrumento solista. Bach também, mas Bach inovou colocando pela primeira vez o cravo como um instrumento solista. Isso é muito importante porque vamos recordar, na época barroca, as apresentações instrumentais sempre vinham acompanhadas do cravo junto com o violoncelo ou um contrabaixo, fazendo um acompanhamento, um fundo rítmico. Tchum, 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 tchum. O cravo praticamente tinha esse único papel e foi Bach quem o colocou na posição de um instrumento solista. Então, nós vamos encontrar em todo o período barroco, até o começo dos anos de 1700, desde 1600 até 1700, um uso muito constante de dois instrumentos de teclado. O cravo, que era um sucesso, e o clavicórdio. O clavicórdio é um instrumento de teclado que foi também criado lá pelos anos de 1300, mais ou menos na época do cravo, com um mecanismo diferente do cravo. O cravo tem o seu som produzido através do pinçar de suas cordas, com como se fosse uma pinça mesmo, na hora que a tecla é acionada. Já o clavicórdio tem um sistema que a corda é tocada, como se fosse percutida de forma muito leve e produz um som bem suave. O clavicórdio, por ser tão suave, ele foi muito utilizado em todo esse período que antecedeu a chegada do piano, mas para fins de estudo, porque ele era bem suavezinho, bem, vamos dizer, quase silencioso. Eu gostaria de abrir a nossa aula de hoje ouvindo a sonoridade desses instrumentos que antecederam o maravilhoso piano. Então, nós vamos ouvir na sequência o som de um cravo e, em seguida, o som de um clavicórdio.